Boa tarde, sétimo ano. Eu vim aqui gravar essa aula com as soluções da página 104 e 105, tá bom? Então, se você já fez, vamos corrigir juntos. Se você não fez ainda, recomendo que você faça aí no seu caderno, tá bom? Eu quero só as respostas. Pessoal, olha para essa reta aqui. O desafio é resolver sem usar a calculadora, tá bom? Observe que o intervalo de 0 até 1, de 0 até 1 positivo, né? Ele foi dividido em três pedacinhos. Um pedacinho referente ao C e um pedacinho referente ao A. Cada pedacinho, como foi três pedacinhos, representa um terço. Então eu posso afirmar que o ponto C é relativo ao tamanho exatamente de um terço. E o pontinho A é mais um terço. Um terço mais um terço, a gente pode dizer que é dois terços. Então o valor da letra C é exatamente um terço e o valor da letra A é um terço mais um terço, que é dois terços. Então vamos colocar esses pontos organizadinho assim, ó. Letra A está na posição dois terços. Letra B, ainda não sei. Letra C está na posição um terço. A letra B, gente, também está na posição um terço, só que está num terço para o lado negativo, ó. Se você for ver, ó, o intervalo de 0 até 1 negativo também foi dividido em três partes iguais. Então ele também vale um terço, só que ele vale um terço para o lado negativo. E nesse caso a gente chama de menos um terço. A gente vai usar essa lógica de divisão para encontrar a posição exata de cada uma dessas letras, tá bom? A letra A, a letra B e a letra C. Agora vamos também encontrar a letra P, M, R e S. Bem, a letra P e a letra R, eles dividem um ponto de 1 até 2, né? O intervalo de 1 até 2 em três pontos. Como são três espaços, também é um terço, né? Só que é um terço mais um. Então, para facilitar minhas contas, eu vou escrever a resposta assim, ó. Um terço mais um. Um mais um terço, tá bom? Se você quiser calcular e descobrir o valor exato dessa soma, você pode fazer depois, tá? Eu vou fazer isso daqui a pouco, mais tarde. Agora vamos para o ponto P. O ponto P também é a partir do ponto mais um. Só que ele é no mais um, ó. Mais um terço. Ou seja, dois terços. É usando a mesma lógica, só que dois terços. O ponto M, gente, está na posição exatamente 3, né? Então bora colocar aqui mais 3. Agora o ponto S. O ponto S, vamos usar a mesma lógica do ponto P, só que para o lado negativo. Divide em três partes iguais e eu quero, ó, a segunda parte, ou seja, dois terços. Só que como é lado negativo, gente, eu vou colocar menos dois terços, tá? Menos um, menos dois terços. Beleza. Questão número 2. Gente, o desafio é não usar calculadora. Se você quiser usar calculadora, é só você fazer a divisão, né? Por exemplo, 1 dividido para 100, eu sei que dá 0,01. Mas como é negativo, eu tenho que colocar um menos aqui na frente do 0,01, né? Fica menos 0,01. Mas eu não preciso usar calculadora. É só usar lógica, gente. Comparar o zero com o número negativo, o zero sempre é maior. E o símbolo do maior é esse daqui, ó. Então, na letra A, o símbolo é maior do que. Letra B. Quem é maior? Um número negativo ou um número positivo? Sinal de mais invisível. Número positivo sempre é maior, gente. Então tá até aqui a resposta, ó. O 1,2 é maior do que o 5,2. E se for para comparar números negativos? Lembra que números negativos é o contrário, tá? Quanto maior o módulo, menor o número ele é. Então aqui, ó, 3,9 eu sei que é menor do que 7,5. Então, menos 3,9 se torna maior do que 7,5. Tá até aqui a resposta embaixo, ó. Beleza? Letra D. Entre 1 quarto e 0,25. Nessa aqui não tem o que fazer, gente. Eu tenho que fazer a divisão, né? Na verdade, não precisa fazer a divisão. Eu sei que todo positivo é maior do que qualquer negativo. Então, o símbolo de maior é esse daqui. Agora, entre comparar números negativos. Aí eu tenho que fazer a divisão, né? Só que eu sei fazer essa divisão de cabeça. 1/10 é 0,1 e 1/100 é 0,01, negativo. Quem é maior, o 0,1 ou o 0,1? 0,01. Bem, 10 centavos é mais do que 1 centavo. Então, menos 10 é menor, né? Quanto maior o módulo, menor ele é. Então, 0,01 negativo é maior, né? No caso, o símbolo que eu uso é esse aqui, ó. Lembrando que o símbolo que eu escolho, gente, é sempre a boquinha, né? Ó, a boquinha do Pac-Man. A boquinha sempre aponta para o maior. Então, para mim, maior é o menos 0,01. É maior. Então, eu apago tudo e deixo só o símbolo. Beleza? Continuando aqui, a última resposta, faz aí na divisão na calculadora. 3 quartos, 3 dividido para 4 dá 0,75, se eu não me engano.
Aí, como é negativo, 0,75 ele se torna menor, porque é maior em módulo, né? Ó, 75 é maior do que 65, então se torna menor. O símbolo é esse daqui, ó. Ok? Vamos para a próxima. Pessoal, essa aqui tem que desenhar. Desenha uma reta numérica. Essa reta, ela vai ser dividida com zero no meio. E eu quero que... Zero no meio. E eu quero encontrar esses pontos nessa reta. Mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Só que para encontrar esses pontos, eu recomendo muito que você use a calculadora, né? Fazer a divisão. Porque aqui, por exemplo, 3 dividido para 5, divide o de cima pelo de baixo. 3 dividido para 5 é 0,6. 0,6 negativo está do lado do zero, mais próximo do 1, só que do lado negativo, né? Está mais ou menos aqui, ó. Então, essa posição aqui que eu acabei de apontar é o menos 3 quintos. Onde é que está o 0,9? Tá perto do 1, né? Só que antes do 1. Bem aqui, ó. 0,9 positivo. Onde que está o menos 1,4? Menos 1,4 está bem aqui, ó. Menos 1,4. E onde é que está o 3? Ah, o 3 está em cima do 3, né, gente? Pelo amor de Deus, está bem aqui, ó. O mais 3. Agora, o desafio é encontrar o 7 terços e o 4 nonos, negativo, né? 4 nonos até que vai, gente. 9 dividido... Aliás, 4 nonos não, né? 9 quartos. 9 quartos. 9 quartos, se eu fizer a divisão, 9 dividido para 4, 2 vezes 4 dá 8, mais próximo sobra 1. Aí eu coloco a vírgula, eu coloco um zero, fica 2, 2 vezes 4 dá 8, ainda sobra. Usa a regra da vírgula de novo, ó. 2,25 para dar 20, aí a conta acaba, né? Só que 2,25 negativo vai ficar depois do 2,25 do lado esquerdo, ó. Bem por aqui, ó. Então, menos 9 quartos está na posição menos 2,25, que está depois do 2 do lado esquerdo. Agora, o 7 terços, gente, isso aqui vai dar uma divisão infinita. Eu recomendo, em vez de você fazer a divisão infinita, você raciocinar assim, ó. 7 dividido para 3, 2 vezes 3 dá 6, subtrai 7, fica 1. Coloca a regra da vírgula. Na verdade, não precisa usar a regra da vírgula. Deixa esse resto aqui, ó. Porque eu já sei que ele vai ficar do lado positivo. 2 mais 1 terço. Eu posso escrever esses 7 terços como 2 mais 1 terço. Que nem eu fiz aquela primeira questão. Eu sei que deu 2 o resultado da divisão. Então ele vai estar bem aqui, ó. Dividir esse intervalo em 3 partes. Ele vai estar 2 mais 1 terço. Bem aqui, ó. 2 mais 1 terço. Que na verdade é 7 terços. Então, bora escrever 7 terços. Pronto, gente. Faz esse desenho assim no seu caderno, ó. Desse jeito aqui, com essas posições, tá bom? Que aí você vai ganhar o seu ponto. Vamos para a próxima. Questão 4 é muito legal. Só que a partir da questão 4, a gente já tem que ter um raciocínio melhor para divisão, né? Divisão de fatias sem precisar fazer divisão exatamente, usando aquele recurso do MMC que eu já ensinei para vocês. Eu vou fazer aqui de novo, tá? Tem a confeitaria, tem 2 bolos idênticos. O primeiro bolo foi dividido em 6 partes. 6 partes, ó. Conte aí, 6 partes. O segundo bolo foi dividido em 8 partes. Ele vendeu 5 fatias, né? Não, pera. Ele vendeu algumas fatias dos bolos e restam 5 fatias de cada. Bem, se ele vendeu 5 fatias de cada, no primeiro bolo, que é 6 fatias de tamanho 6, se ele vendeu 5 fatias, sobrou uma fatia. Então, no de 6 fatias, sobrou uma. No de 8 fatias, 8 oitavos, menos 5 fatias de tamanho 8, sobrou 3 fatias. Aí o que eu quero saber, qual sobrou mais? Represente as frações, as partes que sobraram. Então, no primeiro bolo sobrou 1 sexto e no segundo bolo sobrou 3 oitavos. Mas eu queria que você me dissesse, ó, observando essa figura, qual que sobrou mais bolo. Bem, obviamente, 3 oitavos sobrou mais bolo, né? Olha o desenho. Os bolos têm o mesmo tamanho. 3 fatias de tamanho 8 é bem mais do que uma fatia de tamanho 6. Mas cuidado para não cair na pegadinha, viu, gente? Como que a gente tem certeza, sem usar a calculadora, que 3 oitavos é maior do que 1 sexto? Bem, você pode usar aquela regrinha que eu ensinei para vocês na primeira aula sobre esse assunto. Quer fazer aquela multiplicação cruzada? Pega o 8, que está aqui embaixo, sobe ele e multiplica pelo 1. 8 vezes 1. 8 vezes 1 dá 8. Pega o 6, sobe ele aqui para o 3,
Faz 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. E aí, quem é maior? 18 ou 8? 18, né? Então, 18 é maior do que 8. O símbolo que eu vou usar é esse aqui para comparar as frações. Só para ter certeza, qual foi o símbolo que eu coloquei? Símbolo de maior do que. Esse símbolo aqui está certo, ok? Porque 18 é maior do que 8. É só você copiar o símbolo, ó, tá bom? Vamos para a próxima. Eu vou ter que usar isso aqui, gente, toda vez que eu quiser comparar duas frações, tá? Mas se eu quiser comparar três frações aqui nessa questão do Enem, ó, quem quiser passar em medicina tem que saber isso aqui, viu? Isso aqui cai no Enem, ó. Eu quero comparar essas três frações, 1/2, 3/8 e 5/4. Como que eu comparo e coloco ela em ordem crescente? Ordem crescente do menor para o maior. Você vai fazer assim, ó. 1/2, 3/8 e 5/4. Não dá para usar aquela técnicazinha de pegar o de baixo, multiplicar, porque são três frações, gente. Não dá para fazer essa técnica. No caso, o que eu ensinei vocês a fazerem é usando a técnica do MMC. Você lembra como é que faz o MMC? De 8, de 4 e de 2. Lembrando que eu faço sempre o MMC dos denominadores. O 2, o 8 e o 4. Qual é esse MMC, gente? Divide por 2 fica 1, 4, 2. Divide por 2. O 1 não dá mais para dividir. Repete, né? 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Eu divido mais uma vez, fica tudo 1. 1, 1, 1. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8, né? O que eu faço com esse 8, hein? Faz um tração, coloco o 8 embaixo, copia o sinal que está no meio, divide embaixo e multiplica em cima. Lembra da regrinha? Você pega o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 8 dividido para 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 8 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 3, divide embaixo, multiplica em cima. 8 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 8 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Pronto, ficou desse jeito. Agora vamos ordenar, né? Quem é o maior de todos? O maior de todos é o 10. Ele fica por último. Quem é que vai ficar por último? Essa fração aqui, ó, 5/4. Vai ficar do lado direito. E quem é a menor de todas? A menor de todas é a fração que deu 3. No caso, a menor de todas é essa daqui, ó, 3/8. A resposta tem que ser assim, gente, ó. 3/8 primeiro. Depois, a que está no meio é o 1/2, que é referente a esse 4 aqui, ó. 1/2. E por último, a maior de todas, 5/4. Pronto, eu vou marcar uma alternativa que tem desse jeito aqui, nessa ordem. 3/8, 1/2 e 5/4. Alternativa C, né, gente? 3/8, 1/2 e 5/4. Próxima. Você entendeu como faz esse MMC? Bora fazer mais alguns exemplos, ó. 1/5 foi pintado de amarelo. Amarelo. 3/10 foi pintado de azul. 3/10 foi pintado de azul. Azul. 6/15 foi pintado de verde. Verde. E 1/10 foi pintado de laranja. 1/10 foi pintado de laranja. Eu quero que você me responda qual foi a cor mais usada, ou seja, qual é a fração, a maior fração dessas 4 que eu coloquei na tela. E também qual é a menor, né? Bem, para descobrir quem é a maior e quem é a menor, vamos fazer o MMC. O MMC dos denominadores. De 5, 10, 15 e 10 de novo. Por 2, o 5 não dá para dividir, eu copio. 10 dividido por 2 dá 5. 15 não dá para dividir por 2, então copia. 10 dividido por 2 dá 5. Bem, eu vou dividir por 5, né? Tem um monte de 5 aí. 5 dividido por 5 fica 1. Opa, 15 dividido por 5 dá 3. Agora, para finalizar, eu divido por 3. Fica tudo 1, a conta acabou. Agora é só multiplicar para descobrir o MMC. 2 vezes 5, 10. Vezes 3 dá 30. O MMC deu 30. O que eu faço? Eu pego esse 30, copio o sinal do meio, divide embaixo, multiplica em cima. Pega 30 dividido por 5. Eu sei fazer de cabeça. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 30 dividido para 10 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 30 dividido para 15 dá 2, né? 2 vezes 6 dá 12. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. Pronto, agora eu sei quem é a maior fração e a menor. A menor é a fração que deu 3, que no caso é 1/10. 1/10 é a cor laranja, então a menos usada foi a laranja. E a mais utilizada é a que deu 12 aqui, ó, maior número, né? O menor deu 3 e o maior é 12. O maior é relativo a essa fração aqui, ó, 6/15, que qual é a cor? Verde. Então a mais usada foi a cor verde. Nessa ordem, tá, gente? Então, ó,
copia o cálculo do MMC, faz a transformação das frações e depois coloca a resposta. Se você fizer isso, você vai ganhar 2 pontos. Continuando aqui. Questão 7. Ó. Outra questão de Enem. Vamos ter que ler, né? André mora a 5/20. Tem que ler porque a fração está escrita por extenso. 5/20 é assim, gente. Ó, 5/20. Esse aqui é o André, tá? André. Carlos mora a 6/4. 6/4 é assim. Tá aqui o texto, ó. Carlos mora a 6/4. E o Fábio, esse aqui é o Carlos. E o Fábio mora a 4/6. Bem, eu quero saber quem mora mais perto, é? Quem mora mais perto? Deixa eu ver. A ordenação dos estudantes de acordo com a ordem decrescente. Quem mora mais longe até o que mora mais perto, do maior para o menor. Eu quero comparar as frações do maior para o menor. Então, vamos fazer o MMC. Por que eu faço o MMC, hein, gente? Para poder pegar esses denominadores que são diferentes e obter um denominador comum, um número que seja igual para todas as frações. E o preço que eu pago para fazer isso é dividir embaixo e multiplicar em cima. Dividindo por 2 fica 10, 2, 3. Dividindo por 2 fica 5, 1, copio 3. Dividindo por 3 fica 5, 1, 1. E dividindo por 5 fica tudo 1. A conta acaba, é só multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10 dá 60. O denominador comum é 60. Imagina que cada uma dessas três frações tem denominador 60. Para poder ficar 60, essa aqui eu tenho que multiplicar por 3, né? 60 dividido para 20 dá 3. 3 vezes 5, 15. 60 dividido para 4 dá 15, né? 15. 15 vezes 6, não sei de cabeça não, gente. 15 vezes 6 dá 30, dá 90, né? 90. E 60 dividido para 60 dá 10, vezes 4 dá 40. Pronto, do maior para o menor. O maior é o 90, que no caso é o Carlos. Depois vem o 40, que no caso é o Fábio, né? E por último, o André, que mora mais perto. Então a ordem fica Carlos, Fábio, André. Alternativa letra D. Alternativa D. Carlos, Fábio, André. Vamos para a próxima. Questão 8. 1/6 dos funcionários vai de carro para o trabalho. Deixa eu escrever essas frações aqui, ó. 1/6, 5/12, 1/4, 1/12 e 1/12. Eu quero saber qual é o transporte mais usado, ou seja, qual é dessas frações a maior de todas, em MMC. Pessoal, o 12 apareceu 3 vezes, eu preciso escrever o 12 3 vezes? Não, né? Vou escrever só 6, 12 e 4. Escreveu 12 várias vezes, pensei pra quê? Por 2, fica 3, 6 e 2. Por 2, fica 3, 3 e 1. Por 3, fica 1, 1 e 1. A conta acabou. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Pronto. Todas as frações vão ter denominador 12. Divide embaixo, multiplica em cima. 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido para 12 dá 1. Vezes 5, 5. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. 12 por 12 dá 1. E 12 por 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. Qual é a maior fração? A maior fração é que tem um 5 aqui, ó. Relativo a 5/12. E 5/12, qual é o transporte? Metrô. Então escreva aí na resposta, metrô. Sabendo que a empresa tem 60 funcionários, quantos vão ao trabalho de ônibus? Bem, você tem que saber quantos vão de ônibus, né? 1/4. Tá aqui escrito, gente, ó. 1/4 vai de ônibus. Se 1/4 vai de ônibus, é só você calcular quanto é que é 1/4 de 60. E você lembra como é que faz esse cálculo? Gente, isso aqui é matéria de 6º ano, gente. E não é segredo, não. É só dividir embaixo e multiplicar em cima. O que eu divido embaixo e multiplico em cima? O 60. 60 dividido para 4 dá... acho que 15, né? Ó, sobra 2, desce o 0. 15. 5 vezes 4 dá 20, dá 15. 60 dividido para 4 deu 15. Vezes 1, a resposta dá 15. Acabou. A C você pula, tá? Não precisa fazer a questão C. Vamos para a questão 9. O dono de uma mercearia comprou um saco de 15 kg de farinha e dividiu o conteúdo igualmente em 25 sacos menores. Bem, se você tem 15 kg e vai dividir em 25 sacos, é só fazer a divisão, né? Antes de fazer essa divisão, deixa eu simplificar essas frações, ó. Dividindo por 5, fica 3/5. E 3/5 eu já fiz esse cálculo hoje, viu? Dá 0,6. Ou seja, cada saco vai ter 0,6 kg, né? 0,6 kg é o mesmo que 600 gramas.
Então, eu posso dizer que isso aqui dá 600 gramas. Vamos fazer o seguinte, ó. Quantos quilogramas de farinha está em cada saco menor? Bem, eu sei que é 15,25 avos. Isso na forma de fração. Na forma de número decimal, deu 0,6. Aí ele pergunta, isso aqui é maior ou menor do que 1 meio? Fala o seguinte, 1 meio não é 0,5? O que você acha? 0,6 é maior ou menor do que 0,5? Maior, né, gente? Então escreva aí, ó, mais. 0,6 tem mais do que 0,5, que é meio quilo. Vamos para a questão 10. Rodolfo acertou 24. Essa questão é muito legal, gente. Ele acertou 24 questões de 30 e, em outra prova, ele acertou 17 de 20. Em qual dessas duas provas ele foi melhor? Naquele acertou 24 ou naquele acertou 17? Por incrível que pareça, eu tenho quase certeza, você não pode deixar os números te enganar. Eu acho que ele foi melhor naquele acertou 17. Porque é proporcionalmente, entendeu? Aqui são 30 questões. Proporcionalmente, de 20 para 17, eu acho que é mais. Para tirar tema, a gente faz esse cálculo aqui, ó. MMC. Você não pode deixar os números te enganar, gente. Você tem que fazer o MMC para ter a certeza absoluta. Questão de Enem, pode até cair no Enem uma questão dessa. Por 2, fica... Deixa eu dividir logo por 10. Porque se eu dividir por 10, ó, fica 3 e 2, ó. Cancelo 0. Por 2 fica 1... Aliás, fica 3 e 1. E por 3 fica tudo 1. A conta acaba, vai dar 60. Então, o MMC sendo 60, bora dividir embaixo e multiplicar em cima. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 24 dá 48. 60 dividido para 20 dá 3. Quanto é que dá 3 vezes 17, hein? 3 vezes 17, ó. 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 1 dá 3, vezes 2... Aliás, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Olha, ó, o que eu falei? Na prova que ele acertou 17 questões, se essa prova tivesse 60 questões, ele teria acertado 51. Não falei que ele foi melhor nessa prova? A gente tem a impressão de que só porque ele acertou mais questões, ele foi melhor. E não é assim que funciona, gente. Tem que ver o total de questões da prova. Se a prova acertou, só tinha 20, ele acertou 17, é igual quando você fala aquele negócio lá, tipo, tirou 9 de 10. Se a prova valia 0 a 10 e tu tirou 9, você foi muito bem, né? Mas, se a prova valia 100 e tu tirou 9, se a prova vale 100 e tu tirou 9, 9 de 100, você foi muito ruim. Tá entendendo? Então, você tem que pensar na proporcionalidade. E o segredo para você não errar tá bem aqui, ó, no cálculo do MMC. Beleza? Letra A. Represente o desempenho na forma de fração. Então, na primeira prova ele acertou 24/30 avos e na segunda prova ele acertou 17/20 avos. Compare as frações e responda. Qual ele foi melhor? Ele foi melhor na prova de que tinha 17 questões. Então, bora escrever assim, ó. Foi melhor na de 20 questões, porque ele acertou 17. Tá bom? Escreva aí no seu caderno. Questão 11. Júlia comprou 2 barras de chocolates do mesmo tamanho, com as mesmas dimensões. Só que a primeira barra só tinha 12 pedaços. Eu não vou desenhar a barra de chocolate não, viu, gente? Eu vou só entender que é 12 de 12. E a outra tinha 10 pedaços. Na primeira barra, ela deu 8 pedaços para sua irmã. Ela deu 8 pedaços. Bem, se ela deu 8 pedaços, vai sobrar quanto, hein? Se tinha 12, ela deu 8, é porque sobra... Não precisa saber quanto sobra, não. Bora continuar lendo aqui, ó. Na outra barra, ela deu 7 pedaços pro Arthur. Então, ela deu 7 pedaços pro Arthur. Isso aqui é a irmã, a Paula. E isso aqui é o Arthur, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Letra A. Represente esse problema por meio de fração. Por meio de figura. Ixi, tem que desenhar, ó. A questão tá mandando desenhar. Ai, tô com preguiça de desenhar. Deixa só a fração mesmo, gente. Qual dos dois recebeu mais chocolate? Ah, essa parte aqui é a que eu gosto. É a de fazer o MMC. Você já aprendeu como é que faz MMC? Escreve os dois denominadores, ó, 12, 10. Passa o traço e vai dividindo. Ó. As opções são dividir por 2, por 3. Vou começar por 2, fica 6 e 5. Por 2 de novo, fica 3, o 5 repete. Por 3 fica 1 e 5. E por 5 fica tudo 1. A conta vai acabar, ó. É só multiplicar assim, ó. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5 dá 10. Aí multiplica 6 vezes 10. 60. Tirando o MMC deu 60. Divide embaixo e multiplica em cima. 60 dividido para 12 dá 5. 5 vezes 8 dá 40. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 7 dá 42, né?
6 vezes 7? 6 vezes 7. 42, isso mesmo. Então, ó, quem recebeu mais chocolate, ó, tá vendo como os números enganam? O Arthur recebeu mais chocolate. Né? Ah, mas ele recebeu só 7 pedaços. É, mas os pedaços do Arthur são 2 barras de mesmo tamanho. Só que a que o Arthur recebeu, os pedaços são maiores. São só 10 pedaços. Se você comparar 10 fatias com 12 fatias, aqui tem 12 fatias, as fatias são menores. Tá entendendo? Ah, vou desenhar, não quero saber não, bora desenhar. Imagina 2 barras de chocolate do mesmo tamanho. Vou colocar aqui uma do lado da outra, assim, ó. Eita, que eu desenho, não sei desenhar não, gente. Meu Deus. Ó, imagina uma do lado da outra. A primeira barrinha, ela foi dividida em 10 fatias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 10 fatias, ó, dá pra contar? A segunda fatia foi dividida em 12, ó. 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, as fatias têm tamanhos menores, tá entendendo? Aqui tem 10 fatias, o pedaço é maior. Então, mesmo ele recebendo menos pedaços, só 7 pedaços, como os pedaços são maiores, acaba que ele recebeu mais chocolate do que a outra. Então, o Arthur, ele recebeu bem mais chocolate do que a Paula, entende? Então, escreva aí, ó, quem recebeu mais chocolate? O Arthur. Então, por favor, gente, não caia nessa pegadinha de barra de chocolate não, viu? Não mais. A questão 12 não precisa fazer, viu, gente? Então, se você fez só até a questão 11, você já tem 2 pontos garantidos no seu caderno. Lembrando que eu quero só resposta, tá bom? Os cálculos você pode fazer na calculadora, mas eu preciso que você aprenda a fazer os cálculos no caderno, sem usar a calculadora, tá? Usando o método do MMC, que esse aqui é o melhor método, viu, gente? Muito bom mesmo, resolve vários problemas. É isso, boa tarde para vocês, boa noite e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau!